qualidade guerreira. Então, chamar a atenção disso aí, certo? Então, essa parte aí, como os portões do Hades, é uma coisa confusa, né? Como é que um homem que claramente exerce várias mentiras diz que odeia o mentiroso, né? Então, a aposta é essa aqui, né? A recusa aquiliana rigorosamente lemórfica. Nenhum amontoado de matéria configura o ethos dele, ou o que ele achava que é o ethos. Então entendam, não é orgulho, não é birra. Ele acha que aquilo não é ele. E o que é que está em jogo aqui, gente? Aí a gente entra na psicologia desse cara. O Aquiles, ele dá muita importância à chamada Cleos, a honra, ao time, a opinião que as pessoas têm dele. Se a gente está dialogando com Aristóteles, temos que chamar a atenção disso aqui. Em relação à honra, existem 2 vícios e uma virtude. Quais são os 2 vícios? É você ser uma pessoa honrada e você não perceber, você não se valorizar, né? O extremo oposto é você ser uma pessoa honrada, mas você depender demais da opinião dos outros, do que é que os outros, ser muito sensível à opinião dos outros. Aristóteles vai dizer isso não é muito ético. O homem deve sentir que a honra está nele e não na opinião que o outro tem sobre ele. Essa qualidade chama-se magnanimidade. A palavra magnânimo quer dizer literalmente magno ânimo, aquele que tem uma alma grande. É como se fosse, digamos que você mora numa cidade muito grande, que é a sua alma, e você está ali como um dos muitos, você não está ligando, não é aquela comunidadezinha pequena e de pessoas que você dá muita importância à opinião que aquele grupinho tem de você. Isso é coisa de alma pequena. Então, o caso do Aquiles é que ele arranca os cabelos, ele lacera o próprio rosto, ele faz um espetáculo, um chilique, por conta da opinião ruim que o Agamemnon passou a ter dele, por ter tirado uma parte do time, da honra dele. Então, ele depende completamente da opinião alheia. Aristóteles vai dizer, isso é um vício moral. Isso é falta de magnanimidade. Você deve valorizar a sua honra, mas a sua honra tem que estar em você. E esse é o problema do Aquiles. Ele valoriza a opinião que o outro tem dele. Certo? Isso dá a ele, de fato, uma força na qualidade guerreira dele. Ele luta para mostrar aos outros que ele sabe lutar. Mas a forma dele não é guerreira. Ser guerreiro é uma qualidade. A forma dele é humana. É isso que está em jogo aqui. É essa tensão que eu estou tentando. Para Aquiles, a vida humana é apenas um meio de alcançar a glória. Para Odisseu, a vida humana é um fim em si mesma. Ela é autotélica. Ela tem um telos nela mesma. Entendem? Isso é que está em jogo. Então, essa frase aqui, repito, né? Olha o que é que o nosso amigo diz. Como os portões do Hades, me é odioso aquele homem que esconde uma coisa na mente, mas diz outra. Se o Aquiles isso aqui é um padrão, tá? Em várias passagens você vai ver. Como os portões do Hades, me é odioso, odeio mais que o portão do Hades. Isso é uma frase que aparece em alguns momentos. Parece que os portões do Hades são muito odiosos, certo? Em várias passagens, o próprio Hades vai dizer: nem os deuses gostam desse lugar, né? São portões odiosos. E quando você quer criar uma hipérbole, né? Uma hipérbole, desculpem, e dizer que odeia muito, você usa essa expressão como os portões do Hades, né? Me é odioso o homem que esconde uma coisa na mente, mas diz outra. Do ponto de vista platônico, isso aí não é necessariamente algo ruim. Um homem que tem uma mente saudável, eventualmente ele pode mentir apenas no nível das palavras.
e a astúcia dele e a sabedoria dele assim o indicar. O que não se deve é mentir para si próprio. O que não se deve é cometer má fé, certo? É a mentira da alma, ou seja, a mentira da própria mente. Então, é chamar a atenção disso aí. Essa frase aí mostra uma diferença que vários analistas já fizeram para separar o Odisseu do Aquiles. O Odisseu é chamado o polítropos. Muitos tropos, lugares. Tem muitos lugares, ou seja, o Odisseu é um homem de muitas saídas, certo? Enquanto que o Aquiles é um monotropos. Ele só vê um lado. E aí que tá esse é o problema. Quando é dito sobre o comportamento do Aquiles, se diz que ele atacava em linha reta. Ele é chamado de Aquiles de pés ligeiros. Ele é aquela coisa que sai e sai rápido, sabe? É perto. O Aquiles não é um homem que atira uma flecha de longe. Ele odeia isso. Ele acha que é covardia isso. Você fazer como Apolo. Apolo e Aquiles não se batem, tá? Você fazer como Apolo, calcular de longe, não. A arma de Aquiles é a lança. Ele é um lanceiro. Ele quer matar olhando para a cara de quem ele está matando, enfiando a lança com detalhes. Ele quer ver a lança rasgando a carne. Ele quer estar ali para ver, inclusive dizer, como ele disse, desejar comer a carne crua. Convenhamos, o som que determina aí é o som da trombeta, é o som da guerra. Então, isso aí mostra que o Aquiles ele é um monotropos, né? É o sujeito que só luta daquele jeito. Ele não luta de outro, é daquele mesmo jeito. E sempre com uma meta, né? É como se fosse um animal que está metendo a cabeça em direção, em linha reta. Ele não olha para as circunstâncias. Em várias passagens, quando, enfim, os navios gregos, né, parte dos navios foram queimados e mataram Patroclo e ele resolveu voltar à guerra, ele quer voltar imediatamente, sem que as pessoas tivessem ainda tomado seu café da manhã. E foi preciso que o Odisseu tivesse dito: ô meu caro, deixa as pessoas se alimentarem primeiro. Não, mas eu quero é brigar, quero em jejum mesmo. Assim não dá, né, meu irmão? Né? O Odisseu está sempre ponderando. Olhe para o outro lado, entenderam? Então, essa percepção de ser monotropos, de ser um cara linear, né? Faz com que essa visão aí do Aquiles afaste-se da forma humana, do zoon politikon, como a gente falou na aula passada. O homem, ele está no centro da corda em que você tem Deus de um lado, o animal do outro. Aquele que não se decide viver no meio de homens, ou ele é um bruto, ou ele é um deus. O Aristóteles já tinha dito isso. O homem é um ser social por natureza. E convenhamos, Aquiles não era social. O tempo todo ele se viver no meio de homens, sabe? Ele tratava homens como algo desagradável para ele. Então a visão ou é um bruto ou é um deus. Ele oscila nessas duas partes. Ele não consegue fazer a harmonia, entendeu? Por isso que ele fica nessa mentira aí, oscilando nessas duas formas. E nunca consegue uma eudaimonia humana, sempre uma cacodaimonia. Vamos lá. Aqui, essa imagem é para mostrar o Odisseu, os dois princípios lemórficos, né? A máscara e a forma transparente. O Aquiles, ele acha, na opinião dele, que ele é transparente. De certa forma, é porque ele acredita firmemente que ele é um guerreiro, certo? Ele acredita nisso. Então, a forma com que ele aparece é essa forma de guerreiro. E enquanto que ele vê o Odisseu com duas caras, certo? O Odisseu seria um homem falso.
O Odisseu não é um homem falso. O Odisseu é um homem, é um indivíduo.